Eu quero a presença do Espírito Santo e não o poder. Vamos observar essa questão que divide opiniões. Devemos observar que Deus, o Senhor Jesus, quer que nós tenhamos a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, morando dentro de nós, para nos transformar. Mas Ele também quer o poder sobre nós para nos capacitar a fazer as boas obras. E vamos ver isso em detalhes. E a partir desses vídeos, você vai desejar a presença dentro de você, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, morando dentro de você, e vai desejar o poder sobre você, o poder do Espírito sobre você, para te capacitar a realizar boas obras, a trabalhar no reino, a trabalhar, a beneficiar pessoas, a ser usado para curar, para libertar, para salvar os cativos, para realizar milagres, proezas e maravilhas, através do poder do Espírito Santo sobre você, guiado pela pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. Esse estudo está rico. Nós colocamos nomes do o poder do Espírito em alto nível. Eu sei que quando se fala o poder do Espírito em alto nível, muitos vão falar de um exagero, alguma coisa. Um pouco eu coloquei isso para chamar a atenção. O mundo está querendo chamar a atenção lá fora, e nós queremos chamar a atenção para o reino. E, por outra parte, não tem nada de exagero. O que você acha? Não é em alto nível? Curar, libertar, operar milagres, maravilhas, proezas, trabalhar para o reino, ter unção que liberta, unção transformadora. A pessoa que tem unção do poder do Espírito, dependendo da força que está nela, quando ele chega num ambiente, o ambiente transforma. As pessoas sentem um impacto. Às vezes a pessoa pode ser curada. A virtude do Espírito, do poder do Espírito sobre você, pode curar pessoas. Lembra-se? A mulher do fluxo de sangue chegou perto do Senhor Jesus Cristo e ao tocar nele ele disse: de mim saiu virtude. O que era aquilo? A presença do Espírito Santo? Não. O poder do Espírito que está no Senhor Jesus. Correto? Paulo, por onde andava, eu acho que Paulo, né? O João, até a sombra dele curava. Em outras partes, se pegava um pedaço do retalho, né, e doava para alguém e levava, diferente de hoje. Às vezes algum profeta, algum pastor, alguma coisa, pega um pedaço de retalho e quer vender. Não, era doado, né? Eu sou um pouco contra isso, mas não é esse o assunto, né? Ele dava aquele pedaço e às vezes a pessoa ficava no meio do caminho para que a sombra do profeta passasse sobre ele. O que era que e curasse ele? O que curava? O poder do Espírito sobre o profeta, sobre o apóstolo, sobre o homem de Deus. E isso é o poder do Espírito sobre. Você vai desejar o poder do Espírito. Não pense que é querer muito, tá? E você vai ver, Deus mandou que nós buscássemos com zelo os melhores dons, para que Ele nos mostrasse um caminho ainda mais excelente. Eu estou um pouquinho constrangido, está bem difícil para mim, está me faltando alguns dentes, o cenário, não releva isso, não olha para o meu jeitão. Também eu não sou uma pessoa boa de diálogo, sou ruim de oratória, mas eu quero assim dizer que é com muito carinho, estou orando e quero te pedir uma coisa. Ao ouvir esses vídeos, qualquer vídeo, a palavra de Deus, ouça, assista em espírito de oração, porque eu vou falar até onde o Espírito Santo que mora dentro de mim me deu, né? E até onde me ajudar o poder do Espírito sobre mim. Não depende, essa parte não depende de mim, o meu esforço aqui depende de mim, né? É claro, depende de mim, mas tudo é dele. Ele mesmo que invocou, que fez essa chama crescer dentro de mim. E eu quero pedir a Deus agora, antes de continuar, virtude, e que essa virtude seja transferida para a sua vida agora. Não só essa que eu tenho, mas acrescentada, muito mais, em nome do Senhor Jesus, na tua vida. Vamos observar o meu rascunho. A presença é a pessoa do Espírito Santo morando dentro de você para te transformar. O poder é o produto da pessoa do Espírito Santo sobre você para te capacitar a realizar milagres, proezas e maravilhas. Vamos entender um pouco mais? Vamos no rascunho 2. Tenham paciência comigo. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu quero fazer assim com bastante carinho.
Espero fazer bem, né? Essas duas situações têm dividido opiniões, presença do Espírito Santo e poder do Espírito Santo. Já vimos nos vídeos anteriores que a presença é a pessoa do Espírito Santo morando dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, agindo dentro de nós, para nos transformar, para nos libertar. Essa presença do Espírito fala com o nosso espírito. Então precisamos estar em comunhão, em intimidade, em oração e jejum, de preferência, com o Espírito Santo, para que essa presença, esse Espírito dentro de nós, seja interpretado por nós. Eu ia dizer para falar, não, ele está falando constantemente, diariamente comigo e com você. Mas nós vamos entender quando nós passamos a valorizar e buscá-lo, para que nós venhamos entender, né? O Espírito fala com o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, fala com você, corriqueiramente. Fala com o teu espírito. Às vezes nós falamos, ouviu a voz do Espírito Santo no ouvido, até eu, às vezes pregando, outros, isso é conjecturação, não tem problema, mas devemos entender que o Espírito fala com o Espírito. O Espírito Santo dentro de você, falando com você, te transformando, te orientando, né? Te falando o que devemos fazer. E já o poder do Espírito, ele vem sobre nós. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. O poder, ele vem e volta, como vimos nos vídeos anteriores. Em João 14,16, Jesus disse, eu vou para o céu, mas vos envio outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo. Amém? João 14,23 diz, se alguém me ama, presta bem atenção nisso, quando o Espírito Santo mora dentro de você, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você. Quando Jesus estava aqui, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. Na pessoa do Senhor Jesus, quando ele foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo. Ele foi, deixou o Espírito Santo, agora o Pai e o Filho não estão... Não, o Pai e o Filho estão morando também dentro de nós, através do Espírito Santo, porque os três são um. Amém? Vejamos isso. Olha só, João 14,23, falando sobre isso. Se alguém me ama, Jesus dizendo, e obedece a minha palavra, o meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. E às vezes nós entendemos que só o Espírito Santo morando dentro de nós. Até alguém às vezes vai orar e às vezes fala, a quem orar? O Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Tantos faz. Né? Vai depender das suas palavras, da sua petição, o agradecimento, dependendo do momento. Você vai falar, vai clamar ao Espírito Santo, às vezes ao Pai ou ao Filho. Mas ao mesmo tempo, a todo tempo você vai estar, se clamou a um, você vai estar clamando aos três. Né? Tá. João 14,23. Se alguém me ama e obedece a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós iremos a ele e faremos nele morada. Observe, nós quem? O Pai, o Filho, através do Espírito Santo. Amém. Uau, é lindo isso. Espero que você esteja gostando. Se for possível, deixe um comentário para nós. Alguns amigos aí deixaram alguns comentários, inclusive reclamaram sobre a altura do som. Isso ajuda muito, e ajuda a saber também se alguém está entendendo, está sendo útil para alguém, né? Deixa aí também, pode deixar crítica, tá? Estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de nós através do Espírito Santo, ou seja, através do Espírito Santo morando em você. E você, obedecendo a palavra e amando Deus, os três estão morando em você. Uau! Agora vejamos. Até aqui você conquistou a pessoa do Espírito Santo dentro de você, que está todos os dias tentando te transformar, chamando sua atenção para Ele. Mas e o poder? O poder, Ele quer que venha sobre você, Ele quer que você busque o poder. O poder Ele quer que venha sobre você, para te capacitar na realização de obras, podendo operar milagres, proezas e maravilhas. Então, quero esse Espírito, o poder do Espírito Santo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Para me auxiliar a operar na obra de Deus. O Espírito Santo dentro de você, mas também desejamos buscá-lo. Buscá-los com zelo os melhores dons, o poder do Espírito sobre nós. Vejamos
a ordenança de Deus. Muitas pessoas têm assim um pouco de timidez, né, sobre buscar os dons. Será que posso, será que não posso? Não, você tem o Espírito Santo dentro de você, busque os melhores dons. Eu estou enfatizando aqui sobre o poder do Espírito, mas entendamos, é preciso, para nós sermos transformados para a salvação, nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós transformados. Isso já é o suficiente para a salvação. Mas Ele quer que você também faça a obra do Senhor com poder. E você pode fazer o poder com o Espírito Santo morando dentro de você, você tem intimidade. Mas você vai ter o Espírito Santo falando dentro de você, você vendo as coisas e não vai buscar. Ele mesmo vai te incentivar a buscar o poder sobre você, porque Ele quer derramar sobre você, né? Então, vamos lá? Olha só que lindo, lá atrás eu falei que o poder do Espírito era profecia, era mandado, era orientação de Deus, dentre outros. Vejamos aqui um mandado, 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31, para você acompanhar. Sempre acompanhe na Bíblia, tá? Buscai com zelo os melhores dons, mandado. E eu vos mostrarei, ou lhe mostrarei, ou te mostrarei um caminho ainda mais excelente. Entendeu aí? Buscai com zelo o poder de Deus sobre você para operar milagres, coisas mais excelentes ainda. Esse é o caminho. Que caminho é esse? O caminho que te capacita a ser usado no poder do Espírito para operar milagres, proezas e maravilhas. Ou seja, o poder de Deus te capacita em curas, para curar os enfermos, para profetizar, interpretar sonhos, visões, línguas, palavras, profecias, né? O poder de Deus, ele é muito importante na vida do cristão. Tanto o que vai se empenhar na obra, como aquele que serve a Deus e não está ali na frente de uma obra, mas ele se depara numa situação e não tem poder, né? Não tem autoridade para agir naquele momento. Ele tem que correr. Quantas vezes nós vimos um cristão, às vezes tem alguém endemoniado, alguém enfermo, ele tem que ir lá buscar outro. Não que isso seja errado, tá? Mas por que não buscar? O Senhor mandou nós buscarmos. Correto? A presença em você te transforma. O poder sobre você te capacita. Então, às vezes nós vemos aqui, por isso que eu falei, um assunto que divide opiniões. Nós vemos pessoas que às vezes falam assim, não, eu quero só a presença. A presença ela só vai te transformar. Mas queira também o poder, porque o poder te capacita. E eu nem vou falar aqui, mas talvez, provavelmente todos nós já precisamos do poder, né? A presença de você. O poder sobre você, o que é o poder sobre você? Poder, virtude, né? Externo. Vamos ver aqui. Estamos terminando. O poder sobre você ou virtude sobre você pode também curar, libertar, impactar pessoas somente com uma aproximação, dependendo da quantidade derramada sobre você através do Espírito Santo. Uau! Queira esse poder. Amém? Entenda. O poder do Espírito, a unção sobre você, a virtude, o poder sobre você. Virtude é poder, tá? A virtude, ela pode curar pessoas só de encostar em você. A virtude, na Bíblia, nós vemos passagem, uma mulher do fluxo de santo encostou na orla do Senhor Jesus Cristo e foi curada, né? Porque dele saiu virtude, poder. Os apóstolos, os profetas, às vezes andavam, a sombra deles curava, não precisava nem de tocar. Pessoas que estão com virtude entram dentro de um ambiente, ele impacta. Você já viu, quando estamos em um lugar de oração, às vezes a virtude está naquele lugar, né? E o que acontece? O Espírito Santo dentro daquele lugar vai impactar pessoas em particular, dentro de cada um. A virtude do Espírito vai impactar externamente. Já entrou num lugar, numa igreja ou num momento de oração? Às vezes você mesmo está orando dentro do seu quarto, às vezes orou 1 hora, 2 horas, 3 horas ou vários dias, e você começa a sentir virtude, alguém chega perto de você, ou você chega dentro do lugar, ou alguém chega perto de você, um homem, uma mulher de oração, e você sente que mudou o ambiente. O que significa? Aquilo impactou. É o poder, né? A virtude está externa, está exalando daquela pessoa.
Aleluia. Eu estou assim com esse semblante sorridente por causa de alegria. Eu amo falar sobre essas coisas. Uau! Agora eu quero essa presença. Eu falei isso aqui para poder te incentivar. Mas também o poder, né? Para não ficar muito grande, já está com 15 minutos, eu queria gravar vídeos de 5 a 10 minutos, para não ficar muito grande, vamos a mais detalhes sobre o poder do Espírito em alto nível no próximo vídeo. E não repare, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho colocado o poder do Espírito em alto nível, tá bom? Porque realmente é um poder em alto nível, é trabalhar no sobrenatural, é alto nível, né? Eu sei que tem muitos conservadores, e até eu sou criado numa família cristã conservadora, e às vezes algumas palavras acham exagero. Não, mas aqui eu creio que dá para entender um pouco melhor, né? Não estou exagerando, é o poder em alto nível, é o poder sobre mim para operar no sobrenatural. O sobrenatural não é no nível natural, é um alto nível, né? O poder do Espírito em alto nível no próximo vídeo. O link está na descrição, corre lá e acesse. Dá uma corridinha aí na descrição e acesse, né? O link vai ter uma hashtag o poder do Espírito em alto nível, ou o link da playlist, quando você clicar vai aparecer todos os vídeos em sequência. E agora também eu coloquei um canal no WhatsApp, onde quando você clicar vai estar todos em ordem. Escolhe aonde é. E eu vou te pedir, agora é um pedido meu, se for possível, deixe um comentário, é muito importante. A plataforma vai entender que o conteúdo é interessante e vai divulgar para mais pessoas. E eu quero sim. Alguém fala, mas você quer divulgar? Quer aparecer? Claro que quero aparecer, que esse vídeo apareça para mais pessoas. Não estou gravando para não aparecer, na verdade. Eu quero impactar outras pessoas. E quero que você também seja impactado e saia impactando outras pessoas, seja transformado e comece a transformar outras pessoas, seja transformado pelo Espírito morando dentro de você, e tenha poder para transformar outras pessoas. Então é importante um joinha seu, é importante uma opinião, uma mensagem, até uma correção, né? É muito importante. Vamos ficar por aqui e vamos para o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe. Eu quero terminar isso aqui dizendo: toda vez que for ver um vídeo, não só os meus, ou ler sobre as coisas de Deus, ou ler a palavra, né, leia em espírito de oração, em oração. Se possível, até ore antes. E peça a Deus oração por mim também, porque estou entrando num texto, num assunto muito delicado, e vou entrar em áreas profundas. Eu acho que eu não sei se eu vou só explicar isso nesse vídeo, ou se vou entrar em alguns detalhes mais profundos. E queira você acredita ou não, é real. Isso aqui mexe no sobrenatural. Tá entendendo? Então eu peço a sua oração, peço a sua cobertura. Você irmão, você pastor, você missionário que está entendendo, que você que começou a entender agora, me ajude. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldades. Sou pecador tanto quanto você, ou talvez mais. E também, quando nós começamos a mostrar coisas do sobrenatural, o inimigo, ele fica furioso. Me ajude em oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos ao próximo vídeo? Está aí na descrição. O link na hashtag ou da playlist, ou vai estar aí, tá bom? Amém? Te espero no próximo vídeo. Se não tiver gravado já, logo vai estar gravado. Mas antes desse já tem vários para você ver.